Já estamos indo rumo à nossa concessionária agora, né? Segunda parte do nosso passeio livre, né? De hoje, 20 de fevereiro de 2026. Às vezes eu boto a data errada, né? Às vezes eu boto 2025 ainda, né? Aqui, né? Mais um registro do nosso Jardim dos Demônios, né? Vou filmar pra cá, que pra não filmar o carro, embora eu vá lá, eu esteja tratando do carro. No episódio de hoje eu não vou filmar o carro, não tem sentido nenhum, até porque não é um vlog da minha pessoa, de imagens, né? Personagem real e aleatório. Bom, continuamos dentro do cockpit. E agora dentro do nosso cockpit, né? Vamos aqui da partida no nosso veículo, né? Como havia dito, o problema continua, né? A luz de injeção continua acesa. Bom, estamos indo para a concessionária da outra rede, né? Porque aqui eu comprei o veículo, que foi a Concorde Veículos, né? Teve aquele atendimento maravilhoso, né? Bom, vamos colocar o nosso celular secundário no nosso suporte e vamos para o conserto do carro. Bom, sobre a máquina de lavar, né? Ele fez o diagnóstico, ficou um pouco menos caro, né? E ele vai marcar para vir consertar na segunda-feira, né? Que ele consegue a peça e vem consertar. Então, primeiro ele veio realmente olhar, né? Acontecendo, testou a máquina para ver. E aí, na segunda-feira, à tarde, eu venho aqui para fazer o conserto da máquina de lavar, né? É isso aí. Estamos saindo aqui. Gosto demais do meu condomínio, né? Jardim dos Demônios. Bom, estamos aqui na região da Aruana, na praia, né? Lugar de calmaria, né? Esse condomínio deveria ser um lugar de calma, né? Mas é um lugar calmo, né? É só ignorar a parte ruim, né? Como tudo tem sempre o lado negativo da força. Bom, vamos nesse passeio livre de hoje. A gente vai sair daqui da Aruana e vai até a região do bairro Jardins. E a gente vai até fazer um percurso que é muito comum, né? A gente faz, geralmente a gente fazia, né? E até começou a fazer em janeiro, eu filmar com mais frequência, quando a gente saía daqui tarde da noite, depois da limpeza do apartamento, né? Preparando para as últimas hospedagens de Airbnb, que eu saía aqui tarde da noite para fazer a limpeza, e eu ia por esse caminho porque eu achava menos perigoso, embora também fosse perigoso, né? Porque se o carro tivesse uma pane na Farolândia 3 da manhã, com certeza eu ia estar em péssimos lençóis, né? E é algo que infelizmente pode acontecer com qualquer pessoa. Vamos chegar lá mais ou menos no horário que foi combinado, né? Ontem, mais ou menos 16 da tarde, né? Estamos passando nessa que é a rua principal, né? Daqui da Aruana, uma rua que mal cabem 2 veículos, né? Enfim, tem essas questões aqui. Você tem que a rua mal cabe 2 veículos grandes para passar, a maior dificuldade, né? Aqui, né, os dados que são o nome do técnico. Essa concessionária que eu tô levando o carro, eu já comprei carro 2 vezes lá, né? Tive 2 carros lá. Tive um Classic, Corsa Classic, que foi um carro muito bom, né? Que eu gostei na época. Foi o meu primeiro carro. Comprei ele em 2011. E em 2018 eu comprei o Cobalt lá também.
maravilhoso também. Ele era o Cobalt manual. Tem muitos vídeos, né, nesse canal aqui que foram feitos a bordo dele, né, o Cobalt. Até viagens que a gente fez, mas a gente não fazia vídeos ainda narrados naquela época, né? Mas tem muito conteúdo aqui a bordo do Cobalt. Um carro muito bom, era um Cobalt manual, um carro muito espaçoso, um carro que tinha uma suspensão muito boa. Depois começou a ter alguns problemas, mas também foi por causa de alguns buracos que infelizmente caí, né? E outros problemas que não defeitos crônicos do carro, né? Mas um carro muito confortável de dirigir, um carro manual, mas tem um câmbio muito bom, né? A direção elétrica não tem defeitos, né? Depois passou a ter um problema na barra de direção por causa dos buracos que caí, né? E um problema que ele teve foi o motor de partida. E o técnico falou que era um problema crônico dele, que era para ter tido um recall e a Chevrolet não fez, enfim. E ele dava esse problema. Mas quando trocou o motor de partida, ele só veio apresentar problemas com mais de 50 mil quilômetros rodados, né? E foi a bomba de combustível, que é um problema que acontece com qualquer carro. Quando a bomba quebra, o carro fica parado no meio da rua, e qualquer carro fica parado, né? Se não for feita a troca da bomba de combustível com a quilometragem certa. E depois disso ele estava ótimo, em ótimas condições, o carro que me proporcionou muitos momentos maravilhosos, tenho altas recordações dele, né? Em todos os sentidos possíveis e imagináveis. E depois foi esse carro, né, que é o Onix Plus, é a versão Premier, né? E está apresentando esse problema que eu estou torcendo para que seja um problema apenas de incompatibilidade. O que eu vou relatar vai ser que ele vai passar o scanner, né, para verificar, mas o que eu vou relatar foi que eu fiz a troca da lâmpada, né? Depois aconteceu isso. Bom, uma queixa que eu tenho, né, da Concorde Veículos, até como um amigo meu do canal Viagens pelo Brasil comentou no outro vídeo, falou, né, que realmente é um atendimento muito ruim. Como é que eu chego com um carro que está apresentando esse tipo de defeito, né, que coloca em risco a minha segurança, né? Eu estou andando com o carro, mas poderia ser algo mais grave, eu poderia ter ficado no meio do caminho, né? Ou eu ainda posso ficar no meio do caminho, né? Estou me arriscando, rodando tanto com esse carro, né? Mas como eu tenho perímetro urbano, até para chamar alguma coisa, todos os lugares que eu ando tem sinal de internet, estou dentro de Aracaju, em locais bem servidos pela rede tanto de internet, né, quanto de telefonia normal, né? Então não posso chamar alguma emergência, né? Enfim. Mas esses problemas acontecem, né? Eu acho que um defeito dele foi não ter olhado o carro. Eles poderiam pelo menos abrir o carro, ver, não digo tirar o motor, mas pelo menos olhar o carro, né? Algum técnico olhar, e não simplesmente traga outro dia, traga segunda-feira, né? Enfim, um pós-venda muito ruim, né? E se não fosse a garantia da correia dentada do carro, eu não teria levado para lá, certamente, porque não vale a pena. E isso não é só a Concorde, a Contorno também eu já levei. Quando tive problema no motor de partida, eles não fizeram nada, o carro ficou lá, eles iriam olhar quando desce, e eu acabei levando para outra oficina. Mas como o carro está na garantia e a Concorde foi um atendimento tão péssimo, a única opção é a outra concessionária, né? Já que a gente pode levar o carro em qualquer concessionária da rede, né, autorizada. Bom, é isso aí. Hoje é sexta-feira, a sexta-feira pós-carnaval, né? Para muita gente, né, que conseguiu aí tirar folga, ainda é uma extensão do carnaval, né, no feriado.
pretendo aí estender aqui dia sexta para ficar uma semana inteira de feriado, né? Curtindo, indo lá para suas praias, para suas coisas, né? Relaxando, enfim, né? É o sonho dourado de muita gente, né? Eu mesmo queria poder ter esse privilégio, né? De estar curtindo numa casa de praia, né? Ainda que simples, mas numa casa de praia. Enfim. E mudando o assunto totalmente, né? Aleatoriamente, sobre o novo celular. Estou usando ele já para fazer os passeios livres, né? A qualidade, né? Sofreu um pequeno downgrade, né? Como podemos ser. Porque ele só filma em Full HD, né? 1080p a 30 fps. Então a qualidade da resolução caiu, né? Mas apesar da resolução mais baixa, a câmera em si não é tão ruim, né? Não é comparável a um top de linha, nem um intermediário, né? Também o Motorola Edge 60 Pro, embora filmasse 4K, 30 fps, também, embora a qualidade fosse melhor, porque a resolução era mais alta, também não era comparável ao Edge 50 Ultra, muito menos ao S22 Ultra da Samsung, né? Enfim, não se compara. Acho interessante, o cara faz fila dupla e entra aqui desse jeito. Era bom que tivesse aqui essas câmeras flagrassem esse tipo de barbeiragem, né? Enfim, então ele realmente é um intermediário, e a câmera ultra wide dele, né, que é a câmera que eu uso para fazer esse tipo de filmagem, realmente é mais fraca. É mais fraca que o Edge 60 Pro em termos de processamento, né? Editando os vídeos dele mesmo, né, que eu edito no mesmo aplicativo, ele é um pouco mais lento do que o Edge 60 Pro. Não é muita coisa, mas demora um pouco mais para ele processar e renderizar no celular em relação ao Edge 60 Pro. Então tem sim uma diferença. Mas no uso cotidiano, fora isso, eu não senti travamento nem nada do tipo. É bem rápido. A bateria dele dura bastante. É algo assim impressionante como a bateria dele dura muito. Tem 6.000 mAh, assim como o Edge 60 Pro. Mas pelo menos eu notei. O Edge 60 Pro também tem uma durabilidade muito grande da bateria. É algo também que eu não sentia. Eu carregava poucas vezes, né? Diferente do Edge 50 Ultra, que também dura, mas a bateria dele é menor e é um celular mais potente, né? Com todos os itens melhores, né, do que o intermediário. Então, no geral, né, eu acredito que provavelmente já devem lançar o Realme 15 Pro Plus, né, que é o próximo, né, dessa série deles, intermediário dessa fabricante. Não sei como funciona, eu sei que nos top de linha dele, como o 15T Pro, né, eu acho que, eu não sei, acho que é 15T Pro, me esqueci o nome. Qual é o nome do modelo, né? Mas ele não filma também em 4K 60 fps, para quem procura filmagem. Então, se for para gastar muito e ele é caro, é melhor investir no Xiaomi mesmo, né? Top de linha, que aí esse tem uma filmadora espetacular, 8K a 30 fps, 4K 60 tranquilamente, ou então a Samsung, né? Que aí também na faixa de preço, se comprar por um plano da Vivo, né, Vivo Total, né, consegue aí, né, pelo menos o S25 Ultra, que esse, né, embora eu não tenha tido sorte com o S22 Ultra, mas até ele quebrar, né, que deve durar aí pelo menos uns 2 anos e meio, né, acho muito pouco tempo para quem vai investir tão alto no aparelho. Ele filma com a qualidade incomparável. É um outro aparelho.
A One UI é maravilhosa em termos de customização, de funcionalidades. Tem o que nenhuma outra launcher tem, né? A One UI está à frente do Android. Muitos itens, muitas funcionalidades do Android muitas vezes são copiadas da One UI. Primeiro elas vêm da One UI da Samsung, né? Melhores do que até o iOS em termos de fluidez, de personalização. Você realmente deixa o aparelho com a sua cara, do jeito que você quiser, né? Como você quiser, com a fonte, com o estilo, com a cor, animações, o Always On Display do jeito que você quiser. Tem a tela Quad HD, enfim. Samsung eu ainda acho que oferece o que é de melhor tecnologia. Mas eu acredito que a Xiaomi também oferece, né? Não perde muito. A filmadora, sensores da Sony, top de linha da Xiaomi. Eu achei até que se comprar importada, né? O 17 Pro Max, mas até o 15T, acho que é 15T Pro Pro, ou 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, também não deve perder muito para o S25 Ultra da Samsung, né? Mas, ou quem quiser o Motorola, que vai lançar o Edge 70 Ultra, com certeza nos mesmos moldes do Edge 50 Ultra, um tanque de guerra indestrutível, né? Celular que tem bateria dura, tem fluidez, tem tudo de bom, né? Assim, simplicidade também, né? Confiabilidade, enfim, Motorola, né? Bom, estamos chegando no nosso destino, né? Na nossa concessionária. Vamos aqui, aliás, nós vamos fazer a volta aqui, né, antes de chegarmos, porque para entrar na Contorno, na concessionária, não tem acesso por essa avenida. Então a gente vai ter que fazer uma volta aqui por algumas ruas aqui do bairro Jardins, locais icônicos, inclusive, né? Aqui é um lugar, né, bairro da elite sergipana, né? Um dos bairros de elite aqui, né? Muito bom, o bairro Jardins, aqui é o Hospital Primavera, o Centro Médico Jardins. E esses prédios aqui, bem modernos, né? Logo em seguida, vamos passar à frente aqui. Esse veículo aqui está um pouco mais lento do que o habitual. Bom, vamos entrar aqui. E aqui tem uma galeria, aqui onde tem uma cafeteria da Lugano, né? Aquela rede que tem no Brasil inteiro. Uma das unidades da Lugano tem aqui, que não dá pra ver, né, na câmera, mas tem nessa galeria aqui. E o fundo do Hospital Primavera, do Centro Médico Jardins, um prédio residencial de alto padrão, né? Uma clínica de radioterapia, né, para pacientes oncológicos, né? A gente conhece esses lugares quando é vítima dessa doença ou tem alguém próximo. Eu tive alguém próximo e é muito triste, né? Felizmente não morreu, mas graças a Deus está viva, que tenha muitos anos de vida ainda. Mas foi um período muito sofrido, né? Essa doença, enquanto não for erradicada, ainda vai trazer muito sofrimento para a humanidade, né? Bom, estamos chegando aqui na Tancredo Neves. Já fizemos, né, episódios aqui de todos os tipos, passeio livre, passeios de viagem, na série antiga, dirigindo em Aracaju, até mesmo dirigindo em Aracaju time-lapse, enfim, todas as filmagens desse percurso aqui já fez parte aqui do nosso catálogo, né, de percursos. Bom, vamos chegar em nosso pit stop, né, a Ultra concessionária, né? Aqui a entrada de serviços, né? A Energisa aqui colocou um poste na frente. O poste já estava, né? Foi a concessionária que botou a porta aqui para entrada, né? Adaptar-se melhor. Bom, e estamos chegando aqui, vamos fazer uma pausa aqui, né, de nossa gravação, e depois a gente continua. Chegamos aqui, eu vou colocar o carro no pátio aqui e vamos ver qual é o problema, né?
Depois vamos continuar, né? Nosso passeio livre vai terminar ali. Falou, não sei qual foi o box. Não, ele me disse pra botar pra cá, mas Pronto, é no pátio aqui à direita. Só dar uma resinha só. Você vai passar pra cá ou pra cá? Então, bota aqui pra depois voltar de ré. Ah não, ele ó. Pronto. Pode entrar aqui, é só botar ali no pátio. Tá Você certo. vai guardar aqui mesmo, né? Isso. Pronto. É isso aí. Estamos recebendo as instruções aqui. Me pedi para colocar o carro aqui no pátio, não sei em qual local aqui do pátio, né? Vou botar aqui e acho que eles vão manobrar. E vamos ver o que fazer, né? Tamanho, se vou ter prejuízo, se não vou ter. É isso aí. E aqui estamos. Vamos aguardar a recepção. Eu gosto dessa concessionária, né? É que ela tem máquinas de café expresso, muito boas. A outra Concorda, né? Veio até depois, mas antes era aquelas garrafas fuleiras. Essa daqui não. Desde sempre tinha máquina de café expresso. Desde que eu conheço, desde 2010, quando eu frequento, 2011, né? Que eu frequento aqui, que aqui tem esse serviço. Vamos continuar aqui nossa aventura. Logo sair. Opa, vou sair daqui mesmo, por aqui mesmo? Isso. Tá certo, obrigado. Ele vai dar uma resinha aí. Tranquilo. Cadê Breno? Essa poeira. Eu acho que eu consigo. Obrigado. Bem apertado aqui, né? Como deu pra ver. Bom, fizemos aqui, trouxemos o carro na concessionária aqui na Contorno Veículos. Vou explicar a vocês o que aconteceu, né? Bom, não teve nenhum custo, foi uma questão apenas de reprogramação, né? A luz de injeção já desapareceu aqui no painel e na segunda-feira eu vou levar o carro na concessionária, na Concordo, né? A outra, porque o fluido de radiador está baixo, não baixo a ponto de ser perigoso, né? Para transitar, né? O carro está em condições, né, de trafegabilidade, porém não é seguro para... Eu tenho que avisar isso porque eu fiz a revisão lá e pelo menos deve ter a garantia, né? Ele deve completar esse fluido, fazendo filador para aqui, mas não porque estava errado, né? Mas quando eu saí era o único jeito. Estamos indo já para minha casa, né? Enfim. E é isso, né? Ele reprogramou, ele disse que tinha alguns... Porque esses carros, né, eles não são
as peças dele não são apenas offline, né? Como qualquer carro antigamente que a gente tinha. Os carros, eles têm uma programação eletrônica dos sistemas dele, de os componentes, né? E eles são atualizados, né? De fábrica lá, tanto que eu recebo alertas do MyLink por e-mail, né? Pelo plano gratuito, né? Que tem. E tudo que acontece no carro, ele informa o que aconteceu. Tanto que ele sabe quantos quilômetros rodeia, etc e tal. E essas reprogramações, como ele me explicou, elas são online e por alguns motivos o carro não consegue baixar, né? E aí ele teria que ter feito essa reprogramação na última revisão, né? Ter olhado, passado o scanner e feito a reprogramação, que não foi feita. E essa questão do fluido, né? Que era para ter sido completado. Não foi, então o fluido está baixo. Então eu vou levar lá, já que está agendado, vou levar lá, vou comunicar que foi feito esse serviço, né? Não foi cobrado não, ele fez a reprogramação sem custos e que só está faltando isso. Graças a Deus, né? Não foi nada, nenhuma falha mecânica, né? Propriamente dita. Assim, um problema da parte eletrônica do carro, né? Dá esses alertas aí assustadores na estrada, mas nada que comprometesse a segurança. O carro está tranquilo e está em condições aí de trafegabilidade, né? Estamos retornando aqui à nossa base, né? Vou voltar ao meu apartamento principal para fazer as minhas coisas, né? Depois a gente enfim, vou voltar lá para ficar com meu filho. Mas é essa a epopeia, né? Eu passei o livro de hoje, né? Em resumo, fui lá para resolver a questão da máquina, que está parcialmente resolvida essa questão da máquina, e depois, né, resolver também aparentemente o problema do carro. Essa pessoa que quer entrar aqui nessa faixa, ela não sabe dirigir e ela poderia ir mais à frente e entrar pelo meio, né? Mas não sabe dirigir e está provocando esse transtorno nos carros aqui, quase um congestionamento, né? Porque ela não sabe dirigir direito. Não entrou, aqui tem habilidade. Esse daí já entrou errado, entrou após, né? Isso tem que entrar no meio da faixa, né? Num viaduto como esse. 4h25 da tarde, o concerto foi rápido e tranquilo, estamos passando aqui, né? Vemos algumas imagens legais aqui, né? Passando pelo Hipercarnes. E é isso, né? O final dessa história foi um final feliz, um happy end que tivemos, né? E felizmente deu tudo certo. Não tivemos nenhum problema, né? Nenhum estresse com nada. Deu tudo certo um dia em que terminou bem, né? Felizmente. Com um pouco de um pequeno susto, mas foi só uma reprogramação. Graças a Deus, estou muito feliz com isso, né? Que o carro está bem, graças a Deus. E só preciso completar o fluido de radiador. Espero que não apareça nem aconteça nenhum problema, né? Tirando esses pequenos sustos até agora, né? Com 26 mil quilômetros rodados, esse carro tem sido um carro muito bom. Estou gostando muito do Onix Plus, né? É um carro popular, né? Aí, nenhum carro mais é popular no Brasil, né? No mundo, né? Mas é considerado um carro popular, né? Porque ele é do segmento básico da Chevrolet, né? A linha Onix é uma linha de entrada da Chevrolet, né? A Chevrolet atualmente no Brasil, né? A General Motors no Brasil, ela tem o Onix, tem a Tracker, tem o Spark, né? Que é o elétrico deles, mas a autonomia de 300 km não adianta nada, né? Não serve para nada, você só roda na cidade basicamente. 300 km não leva a lugar nenhum, né? Aqui eu tô com 337, mas a combustível, né? Combustão no etanol, mas eu posso simplesmente parar e abastecer em qualquer posto. Um carro elétrico tem que parar num lugar apropriado, que tenha carregamento, né? Então essa autonomia, infelizmente, não dá. E o carregamento elétrico é mais lento do que abastecer.
fotovoltaic, com etanol ou gasolina, né? Então, tem o Cruze, né? E tem o Equinox, né? A linha de luxo, tem a S10, né? Tem a Trailblazer, né? A Blazer também, né? São os picapes, né? Deles. Tem a Captiva, a nova elétrica, né? Mas esses já são carros, né, de luxo, né, da Chevrolet. Mas o Onix, né, a linha básica da Chevrolet, ela começa na casa dos 80 mil. Infelizmente é a realidade, né? E vai até os 130 mil, 130 e poucos mil, que é o Onix Premier, né? Acredito que alguma versão especial, né, que tenha o Onix, mas a Tracker, ela começa, eu acho que na casa de 120 e poucos mil, que é a versão LT, e vai até os 200 mil, que é a versão Premier, né? Não acho que vale a pena a Tracker por esse valor. Acho mais interessante já adquirir um híbrido plug-in, né, da BYD, da GWM, ou dessas chinesas aí, que são carros muito bons, confiáveis, né? Mas eles não têm uma política de vendas tão agressiva assim como a Chevrolet tem. A Chevrolet, você roda, leva seu seminovo e eles têm as melhores condições, né? Tanto que eu troquei de um Chevrolet para outro. E também atualmente é o que está na faixa de preço que está valendo a pena, né? Então é isso. Nossa aventura está acabando, né? O tempo está bem nublado aqui de novo. Acredito que vai chover, né? Já tiveram alertas climáticos de tempestade. Vai chover muito novamente. E é isso. Nossa aventura está terminando, né? Gravações feitas com o nosso novo aparelho, né? Da marca Realme, que tem análise, né? Recentemente feita aí, né? E é isso. A gente se vê, né, no próximo episódio, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Simples, leve, quase como um vlog pessoal, mas um vlog pessoal dark, né? Não tem necessidade de saber quem sou eu, meu CPF, nem nada, né? E sim um personagem urbano aleatório, né, do mundo. Uma pessoa qualquer do mundo que está vivendo aí, vocês acompanhando uma fração da minha rotina. Claro, sempre um fragmento, uma fração da minha rotina. Nunca a integralidade dela, porque a privacidade, a intimidade, ninguém nunca fala, né? Nenhum conteúdo, nenhum criador de conteúdo mostra a sua privacidade, né? Isso é óbvio. Você sempre vê um personagem da própria pessoa. É isso aí. A gente se vê em um próximo short, em um próximo conteúdo. Até a próxima oportunidade.